Esse vídeo onde aparece esse irmão tocando sanfona, tocando acordeon, melhor, junto com uma mocidade, trata-se do irmão Daniel Martinez. Ele é ancião na cidade de São José do Rio Preto, no bairro Floresta Park. E essa mocidade trata-se de uma mocidade de uma colina, de uma montanha próximo a Bolonha, na Itália. Quando eu recebi o vídeo eu não entendi, eu perguntei até para minha mãe, quem mandou esse vídeo, mãe? Porque eu conheço o servo de Deus. Eu falei, o que o irmão está fazendo com um acordeão, com uma mocidade cantando italiano? Quando foi na sexta-feira, dia 25 de março, aniversário do meu pai, nós fomos congregar, eu e a Dani, na Cachoeirinha. Quando chegou na Cachoeirinha, diversos irmãos, diversas localidades, e quem atendeu o culto, o irmão Daniel Martinez, esse irmão que está tocando acordeão. Fiquei contente, irmão caríssimo, cheio do Espírito Santo, cheio do dom de Deus. E aí na hora da testemunhança, muitos irmãos testemunharam, e ele, depois chegou a vez dele, ele agradeceu a Deus, que Deus tem preparado uma viagem para ele para a Itália. Ele visitou diversas cidades, Parma, Bolonha, enfim, em missão da obra de Deus. E numa dessas visitas, num desses atendimentos, ele estava em Bolonha atendendo uma reunião de conselhos para a mocidade. E tinha bastante mocidade. E numa determinada hora ele percebeu que um grupo de moças não colocavam o véu na cabeça, estavam sem o véu na cabeça. E outro grupo de moços estava próximo ao púlpito, assim, ele viu que era alguma coisa diferente. Quando terminou o culto, mas ele continuou atendendo aquela reunião de conselhos. Terminada a reunião, aqueles moços e moças vieram saudá-lo. E se identificaram, falou, né, nós gostaríamos que o irmão visitasse a nossa igreja, mas vocês são da onde? Ele perguntou. Aí eles falaram, nós somos aqui próximo a Bolonha, na montanha, 500 quilômetros. Aí como ele viu que as moças não tinham colocado um véu, ele falou, deve ser algum grupo de evangélicos, que veio visitar, está examinando a obra de Deus. Aí ele perguntou para eles, mas qual é a igreja de vocês? Qual é o nome da igreja de vocês? Não, nossa igreja não tem nome. Aí ele achou interessante, aí ele falou, olha, não dá para ir porque eu estou aqui na Itália em missão da obra de Deus, eu tenho alguns compromissos. Um irmão que estava próximo a ele falou, irmão, se o irmão quiser visitá-los, eu levo o irmão. Moral da história para resumir. Ele, irmão Daniel Martinez, junto com o seu diácono e este irmão que se comprometeu a levá-los lá na montanha, no outro dia foram visitar esse grupo de moços e moças, grupo de mocidade. Chegando lá, os moços receberam ele, era como se fosse uma comunidade na montanha, que servia a Deus da maneira deles lá. E aí a mocidade abriu as portas da igreja, foi mostrando. Logo que ele chegou, ele não viu placa na igreja na entrada. Quando abriu as portas da igreja, ele olhou dentro, não tinha imagem de escultura nenhuma, tudo muito limpo. E lá na frente, próximo onde tinha semelhante a um púlpito, estava escrito em italiano lá, claro, ao Senhor Jesus. Quando ele viu isso, viu aquela ordem, aquela decência, o Senhor visitou o coração dele e ele comentou com o diácono, o Senhor está junto conosco aqui. E aí, assim foi, aí começaram a conversar com os moços e perguntou, como é que é o batismo de vocês? Aí os moços falaram, o batismo nosso aqui na nossa igreja é por imersão em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aí ele achou interessante, ele falou, nossa, né? E aí um dos moços falaram, irmão, nós vamos chamar o irmão que atende aqui, é um velhinho de 91 anos, né? Chama-se Atílio. Foram na casa do irmão Atílio, chamaram o irmão Atílio, velhinho de 91 anos, veio e explicaram, irmão, esse aqui é o irmão Daniel, irmão do Brasil, que veio atender uma reunião de conselhos na congregação cristã. E aí começaram a ter uma conversa, o irmão Daniel Martinez e esse irmão Atílio. Irmão Atílio, irmão é crente desde quanto tempo, irmão? Desde quando? Falei, irmão, desde que nasci. Falei, não, irmão, como que irmão é crente, qual a data do teu batismo? Aí irmão Atílio falou, irmão,
Meu pai atendia a obra de Deus nesse lugar e o Senhor recolheu ele. E quando o Senhor recolheu ele, o dom da palavra caiu sobre mim. Mas Deus me chamou, na verdade, ele falou, o batismo foi em 17 de abril de 36, coisa assim, lá no passado. Aí o irmão ficou contente, como 91 anos, lembra da data do batismo, que memória. Aí foi o irmão, e o irmão que batizou o irmão, lembra? Aí ele falou assim, bom, irmão, no passado tinha um irmão que ele era italiano, mas ele estava radicado nos Estados Unidos. E de quando em quando ele vinha para cá, para a Itália, e realizava batismo. Num desses batismos Deus me chamou. Qual o nome do irmão? Irmão Luiz de Francesconi, irmão Luiz Franciscon. Aí o irmão, Deus visitou o irmão Daniel, me falou no coração dele, são nossos irmãos. Aí o Senhor visitou, aí o Senhor deu a graça de explicar quem foi o irmão Luiz Franciscon. O irmão Atílio chorou, o Senhor visitou ele com a presença de Deus, abraçou o irmão Daniel, irmão, fratello, o tio Dio é o meu Dio, o teu popolo é o teu popolo, ou seja, irmão, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, né? O Senhor visitou eles de uma maneira linda, maravilhosa, o irmão contando foi uma coisa linda, e aí ficou decidido, né, que aí eles foram orar a Deus, né, vamos buscar a face de Deus em oração, só que o irmão Daniel informou as irmãs, ó, as irmãs, nós temos a doutrina que tem que se cobrir com o véu. Aí quando ele olhou as moças, duas das moças já se cobriam com o véu. Aí ele falou, todas não, eu acredito que não vai ter véu, mas as irmãs providenciam um pano branco. Providenciaram panos brancos para as irmãs, né? As irmãs, né, dividem o véu, dividem o pano branco. Todos dobraram o joelho e a presença de Deus se manifestou. Moral da história, resumindo, o ministério da Itália, juntamente com o irmão Daniel, né, com o irmão Atílio, vai ser incorporado, são nossos irmãos. Um culto, o irmão Domênico, que atende lá aquela região, atende. O outro culto, o irmão Atílio, atende. Foi essa obra, né? Então esse vídeo trata-se, acho que depois que eles, né, se identificaram como nossos irmãos, cantaram o hino, né? Quando o irmão Daniel perguntou, não é o inário de vocês, deixa eu ver. Quando foi ver, o inário é o inário da CCB número 1 em italiano. Ou seja, eles estão no inário número 1 lá em italiano, né? Mas são nossos irmãos. Aí acho que o irmão Daniel, juntamente com aquela mocidade, tocou o hino, né? Que é o do antigo inário 142, do antigo inário número 4, né? Sempre a Cristo fiéis nós seremos. E aí foi uma festa. E aí o Senhor me respondeu a dúvida que ficou na cabeça. Que o irmão ancião tá com acordeon tocando lá, pelo que eu entendi italiano. Aí o Senhor respondeu a dúvida, não é? E foi uma festa, foi uma comoção. Esse irmão Daniel Martinez contando isso na Cachoeirinha na sexta-feira. A Dani estava comigo, foi uma festa, uma coisa maravilhosa que eu não tenho condições de explicar, né? Não tenho dom para explicar a festa que o Senhor fez. Maravilhoso. Foi isso. Deus abençoe.
madeira.